Bom dia, meus amigos tricolores. Eu sou Bruno Oliveira. A partir de hoje, você tem um encontro marcado aqui no Pitaco, um encontro marcado comigo todos os dias, 10 horas da manhã. Vamos falar sobre assuntos que foram notícias, né? Só que não só trazer esses assuntos aqui, mas sim falar sobre eles também, dar opinião, né, sobre esses acontecimentos, se são coisas boas, coisas ruins, tentar trazer um pouquinho mais destrinchado para vocês aqui, sempre pela minha opinião. Então, vai ser muito importante esse feedback de vocês, que eu vou querer saber de vocês, se vocês concordam, o que vocês acham sobre os temas. Então, já vou deixar aquele recadinho, deixa o like de vocês já no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem nos seus grupos, isso é muito importante, ajuda demais a gente aqui. Seja membro do Pitaco, caso queira ajudar, caso queira dar essa moral. E, como falado, a partir de hoje, todos os dias, 10 horas da manhã, estarei aqui com vocês, beleza? Vamos começar aqui hoje sobre os temas que foram notícias no dia de ontem, né? Eu separei 3 temazinhos para vocês aqui, falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiramente, o Fluminense está recebendo um jogador de volta. Trata-se de Michel Araújo. O clube árabe, né, que o Michel Araújo jogava, o mesmo clube do Odair Helma, não exerceu o seu direito de compra. O jogador está retornando para o Fluminense. Ah, Bruno, mas isso não é notícia nova, tal. Beleza, qual é a notícia? Que o Fluminense está disposto a vender o jogador, não continuar com ele. Lembrando, o valor pedido pelo Fluminense parte de 3 milhões de euros. Esse foi o valor que o clube árabe preferiu não exercer a sua opção de compra, e qualquer clube que chegue aqui com 3 milhões de euros leva o jogador. Minha opinião sobre o Michel Araújo. A gente tem 2 lados nessa moeda, tá? Primeiro, o Fluminense precisa, em cima até do seu orçamento para 2022, o Fluminense precisa vender jogador. E até hoje a gente só conseguiu vender metade do que a gente precisa, que foi com a venda de Luiz Henrique. Então a gente precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro. Querendo ou não, a gente está falando de 14, 15 milhões de reais com a venda de Michel Araújo. Então eu acredito que isso vai acontecer, né? Eu acho que o Fluminense não vai ficar com o Michel Araújo, porque o Fluminense está com poucos jogadores valorizados hoje que consigam trazer esse retorno financeiro para poder bater essa meta de venda. Falando pela parte técnica, eu não venderia o Michel Araújo. É um jogador polivalente, é um jogador coringa, né, chamado, que joga em várias posições, pode jogar ali pelo lado esquerdo, joga centralizado de 10, pode jogar vindo um pouquinho mais de trás, fazendo essa transição que o Diniz gosta, jogando um pouquinho mais avançado também. Lembrando que na Arábia ele estava jogando até de centroavante e estava metendo gol lá, vem em boa fase. Então eu acho que, pensando no plantel pequeno que o Fluminense tem, Michel Araújo teria vaga aqui. Ah, Bruno, mas não seria titular? Não, beleza, mas para reserva, pelo menos, um jogador para estar sempre entrando, sempre acrescentando, eu acho que seria útil. Então, minha opinião, Michel Araújo ficaria. Mas e aí? Como é que a gente resolve essa parte financeira? Né? A gente está falando aí que provavelmente teria Nino, André, Matheus Martins, jogadores que podem vir a ser a bola da vez do Fluminense para bater essa meta orçamentária. Né? Próximo tema, vamos falar aqui de um rapaz chamado Davi Melo. Vocês conhecem Davi Melo? O sobrenome soa conhecido, né? Então, meus amigos, Davi Melo, um menino, 16 anos, filho do nosso volante Felipe Melo. O jogador está em vias de... Ele está treinando já em Xerém, no Sub-17, e está em vias de acertar com o Fluminense um contrato de formação. Porque foi um tema relevante no dia de ontem, principalmente por se tratar do filho do Felipe Melo. Se fosse qualquer um outro, não teria tanta repercussão, mas por se tratar do filho do Felipe Melo, ganha uma proporção muito grande. E aí vai o que eu acho sobre esse tema. Não conheço o jogador, não conheço o menino, não sei as características dele, ele também é volante, como eu falei, 16 anos. Só que
me parece um pouco injusto, talvez. Lembrando que a gente tem milhares de meninos aí que sonham em estar no Fluminense, muitos meninos aí promissores, muitos meninos craques, e que às vezes não têm oportunidade. E aí você tem... A gente já sabe que o Fluminense ele funciona de uma maneira que certos empresários têm mais facilidade de colocar jogadores dentro do clube. E agora a gente está tratando de uma outra modalidade. Filho de jogador podendo chegar assim, já integrando uma categoria tão importante como essa do Sub-17, categoria que até ano passado a gente tinha Kaique, tinha Metinho, Matheus Martins, João Neto, Arthur. E agora a gente está vindo com o Davi Melo. Nada contra o menino, lógico, até como foi falado, eu não conheço, não sei as características dele, não sei como é o jeito de jogar, mas esse modo de entrar no clube, esse modo de chegar, não me parece adequado, né? Quero saber de vocês, vocês acham isso normal? Vocês acham que não tem problema nenhum? Gostaria de saber a sua opinião de verdade, porque juro que não é implicância, mas se fosse qualquer outro, eu pensaria da mesma maneira. Eu não acho que seja justo, tá? Para a gente finalizar aqui os assuntos do dia de ontem, o Fluminense, isso foi uma grande notícia. O Fluminense, junto com a Sócios.com, que é uma empresa de criptomoeda, fechou finalmente a parceria dos fan tokens, os famosos fan tokens para o Fluminense, né? Então, esse é um tema que é algo que eu sempre cobro aqui. O Fluminense ele tem essa incapacidade de gerar receita. E isso é algo que vem desde o ano passado. Vários clubes já conseguiram fechar. Inclusive, alguns não só a parte do fan tokens, mas como patrocínios também. Por exemplo, o Santos, o São Paulo conseguiram. Então a gente está falando aí de São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, todos times que já aderiram ao fan tokens, Atlético Mineiro. Sobre esse tema, eu não vou trazer nenhum detalhamento aqui nesse momento, tá? Porque eu quero fazer um vídeo totalmente voltado para essa parte do fan tokens, que é algo mostrar para que serve, explicar o que realmente se trata os fan tokens e o melhor de tudo, comparação com outros times, faturamento de outros times e o quanto isso pode ser útil às contas do Fluminense. Então esse é um tema que eu trouxe para mostrar para vocês o que aconteceu ontem, algo muito relevante, talvez uma das melhores notícias que tem aparecido aí nos últimos tempos, pelo menos desse ano. Então, é um passo muito grande. Tem que dar os parabéns, que eu acho que quando dá certo a gente tem que parabenizar. Então, ótimo trabalho, foi bem feito. Agora, precisamos saber os detalhes, precisamos saber valores, precisamos saber todo o que tem por trás ali do contrato para a gente avaliar realmente se foi um bom contrato, principalmente baseado em todos os outros concorrentes, em todos os outros times que também têm esse tipo de parceria. Então, como eu falei, eu não vou emitir nenhum tipo de detalhamento agora, porque eu vou trazer um vídeo, vou tentar trazer de repente hoje, no máximo amanhã, um vídeo voltado para essa parte do fan tokens para explicar melhor a vocês do que se trata isso. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários de vocês aí. O que vocês acham sobre esses temas? O que vocês acharam desse dia do Fluminense, tá? E é isso. Aguardo vocês aí amanhã, 10 horas da manhã, mais uma vez, estarei aqui. Saudações tricolores. Tudo de bom para vocês aí. Valeu.